Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Ergonomia em Live, a nossa live de toda terça-feira sobre ergonomia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá a todos. O Claudenir já subiu aqui, a doutora Lucelene já está aqui também, nossa convidada. A Maitê já subiu aqui também. Sejam bem-vindos todos vocês. Pessoal, compartilha essa live aí com os amigos, aproveita. Já tem um triangulinho aí, parece um símbolo do Telegram, né? Compartilha com seus amigos, envia para eles aí, porque nós vamos falar sobre comprovações científicas do exoesqueleto. Então será um prazer trazer esse assunto aqui e com uma convidada muito importante, que é a doutora Lucelene Ruano, especialista em exoesqueleto. Bom, daqui a pouco nós já vamos chamá-la. Então, por favor, convide os seus amigos. Já estou mandando aqui, ó, convite para todos os meus amigos aqui no Instagram. Legal, olá. Pessoal, eu quero dizer para vocês que essa live ela está sendo gravada para ser disponibilizada na sequência no dia seguinte, a partir das 9 horas da manhã, pelo nosso canal no YouTube, nosso canal aí, o canal da Ergo Company, onde você poderá assistir também a reprise lá pelo YouTube, usar aí uma dinâmica de aula sua, tá? Ou fazer uma apresentação que você queira utilizar também esses episódios do Ergonomia em Live. Muitos professores estão utilizando aí esses bate-papos que nós estamos tendo aqui no Ergonomia em Live para levar os temas para os seus alunos. Então também estou dizendo aqui que essa live está sendo gravada e no dia seguinte, a partir das 9 horas da manhã, estará disponível para você assistir a reprise. Estamos ao vivo aqui então no nosso Instagram e eu quero dizer que todos os nossos canais aqui de comunicação, dessa live ao vivo, ela respeita a lei de proteção de dados. Então nós não estamos coletando nenhuma informação, você não está preenchendo nenhum formulário, nós não estamos captando nenhum dado seu de registro, de e-mails e por assim dizendo. E quero dizer aqui que a sua participação ela é voluntária. Se você e agora eu já convido vocês a participarem conosco, colocando comentários, colocando dúvidas, perguntas, tanto para mim quanto para a nossa convidada, que hoje é uma especialista, né? Que ela é especialista em exoesqueleto. Um assunto bastante relevante aí. E por isso eu também convido você a colocar o seu nome, a colocar a cidade onde você está acompanhando, assistindo essa live, né? Para a gente ter uma interação um pouco mais interativa e menos fria, como as redes sociais, aí rompendo esse paradigma da frieza das redes sociais. Vamos humanizar isso aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Gente, eu vou convidar já agora, vou enviar o nosso convite para a doutora Lucelene Ruano. Ela é especialista em fisioterapia do trabalho, em ergonomia e também especialista em exoesqueleto. Ela já esteve conosco aqui o mês passado, né? Deu uma aula aqui pra gente explicando sobre a funcionalidade do exoesqueleto e agora nós vamos falar sobre evidências científicas. Será que isso funciona mesmo? Ou será que é mais aquela história aí? Gente, olha, isso aqui funciona? Ou será que é algo do mercado? Vamos conversar então com a nossa amiga doutora Lucelene, né? Enviando o convite para ela. É só aceitar aí, doutora. O convite já está aí na sua tela. Aguardando. Vai subir aqui pra gente já. Qualquer coisinha a gente cancela o convite e manda de novo. Não tem Entrei, importância. consegui entrar. Eu vou fazer o seguinte, doutora, a senhora já está me ouvindo. Eu vou cancelar o convite e vou enviar novamente, tá bom? Então vai aparecer novamente na sua tela aí, né, o convite para você entrar aqui novamente.
Então, enviei novamente o Sim, convite. agora acho que vai. Aí, tá carregando agora. Agora sim. Aí! Tudo bem, doutora? Tudo bem? Boa noite a todos. Que legal, boa noite. Seja. Estão conseguindo me ouvir? Ok, som, imagem, perfeito, 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 perfeito. Primeiro, quero colocar aqui os meus agradecimentos para esse novo aceite de estar aqui junto com a gente, discutindo um tema que faz parte de assuntos de pesquisa, né, das Sim. suas atividades acadêmicas e também, né, assuntos também comerciais, porque você também representa a marca, um exoesqueleto comercialmente, né? Então, eu acho bastante interessante isso, quando a gente, tudo bem, eu trabalho, eu comercializo algo, mas também seja daquele produto ou de coisa ou de produtos similares, e aí depois você conta um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Você também desenvolve pesquisa para entender o conceito desse acessório, desse equipamento no dia a dia das empresas. Seja bem-vinda novamente. E aí Obrigada. eu quero começar já com uma pergunta, talvez provocativa, e você pode deixar para responder no final. Existe comprovação científica que o exoesqueleto é eficaz para a prevenção de doenças ocupacionais, por exemplo, uma hérnia de disco, uma bursite, ou é mais um produto do mercado que está sendo empurrado, né, com grande marketing em cima para as empresas e como se fosse a solução de tudo, né? Existe ou não existe? Vamos lá. Bom, é, algumas pessoas eu já vi, já lembro da outra live, estou vendo aqui, algumas pessoas estão entrando. Eu vou responder essa pergunta no final, na verdade, vocês vão me ajudar a responder, né? Porque durante toda a live, com o conteúdo que a gente vai desenvolver hoje, eu acho que vocês já vão ter uma possibilidade de responder sim ou não com relação a essa pergunta. Mas hoje a gente sabe que o exoesqueleto, como eu falei na live passada, o exoesqueleto veio, né, para transformar a vida do trabalhador, da empresa, em todos os sentidos. O exoesqueleto, ele tem uma função específica, é aquela função onde já tiveram todas as soluções ergonômicas possíveis feitas ali naquele local de trabalho, naquele posto de trabalho, e o Uhum, exoesqueleto ele vem para finalizar isso, ou seja, quando nada mais se consegue naquele posto de trabalho, quando nada mais tem alguma resolução em termos ergonômicos naquele posto de trabalho, o exoesqueleto ele vem para finalizar isso. Então, quando a gente fala de finalizar, a gente está dizendo que naquele posto de trabalho tem um trabalhador que exerce um trabalho braçal, um trabalho manual, e aí nada do que você fizer, ergonomicamente falando ali, nenhuma solução vai ser resolutiva para aquele caso. Então, o exoesqueleto uhum. ele vem para isso. Então, acho que Então pensando quer dessa dizer forma, que exoesqueleto não é um produto que eu já posso entregar na integração do trabalhador. Ele já começou, tô aqui de presente, né? Guarda no seu armário. Então, para chegar na indicação de um exoesqueleto, existe várias etapas e seria um último recurso como uma estratégia de melhoria das condições de trabalho. exatamente, né? Então, assim, a gente sabe que hoje existem muitas soluções ergonômicas. Quem trabalha com ergonomia sabe disso, né? Uhum, E até a gente conseguir atingir esse patamar, né, de resolução ergonômica, existem várias etapas. E aí existem locais de trabalho que não se alcança isso. E aí a gente contém que hoje se contempla, né, com o exoesqueleto. Então, aí o uhum, exoesqueleto ele vem para salvar o trabalhador nesse quesito. uhum. Eu acho isso bastante interessante, as empresas precisam saber disso, né, que o exoesqueleto ele é a solução, desculpa,
Ele é Sei. a solução final é, é a solução final daquele momento da ergonomia que a gente não conseguiu mais nada, né? Uhum, Então, com relação aos estudos, esses estudos eles são feitos é, em vários locais, em vários momentos do trabalho. Então, hoje a uhum, gente consegue fazer um estudo bem aprimorado do trabalhador utilizando o exoesqueleto. A gente consegue fazer um uso do exoesqueleto no momento antes e depois do trabalho para a gente conseguir comprovar a eficácia dele. Então, usando uhum, eletromiógrafo, usando equipamentos que constatam a diminuição da força e conseguem uhum, ler, né, a força uhum, muscular que aquele trabalhador está fazendo com uso e sem uso do exoesqueleto. Então, ali, dentro da empresa, já em loco, a gente já tem essa percepção. Isso uhum. falando-se em um teste, né? Agora, Tá. em estudos de exoesqueleto, que é o nosso tema daqui hoje, a gente pode dizer que tem sido feitos vários estudos com exoesqueletos. Aqui no Brasil ainda são poucos estudos. A gente tem um grupo de estudos da USP, que é coordenado pelo professor Arturo Forneiro. Eu costumo falar bastante dele porque ele é o que mais representa os Uhum. estudos no país, né? Certo. Tanto em exoesqueleto com relação à reabilitação, que são aqueles exoesqueletos que as pessoas utilizam no momento que tem uma fraqueza muscular gerada por alguma doença degenerativa, por exemplo, uma neuropatia, e ele também faz estudos agora com o exoesqueleto no trabalhador. Então, isso é bastante interessante, porque esses estudos ainda, aqui no Brasil, a gente não tem Uhum. comprovados. A gente tem artigos, sim, já relacionados a isso. Existem fisioterapeutas do trabalho que já publicaram alguns artigos com relação a isso, né? Utilizando, inclusive, né, o método comprobatório que a gente tem hoje é o eletromiógrafo, então utiliza-se o eletromiógrafo antes e depois do, Uhum. do é, da utilização, do momento que você está com o exoesqueleto e do momento que você não está com ele. Então, assim, a gente consegue comprovar. Já existem vários artigos científicos com relação a isso. Uhum. Mas a eficácia mesmo do produto a fundo, ela tem sido feita bem gradativamente, né? E Tá. hoje a gente tem muitos estudos fora do país, estudos internacionais que demonstram a eficácia do equipamento. Esses estudos, inclusive, eu vou deixar os links aí para vocês verem. Eles falam, inclusive, do equipamento que eu utilizo. Uhum. É um equipamento que tem sido bastante forte no mercado hoje, e que a gente, através de estudos, Uhum. consegue comprovar a eficácia dele. E Uhum. aí, então é isso. O que a gente tem hoje com relação a estudos é isso, né? Estudos sendo feitos a cada dia. Uhum. Doutora, na live anterior nós comentamos sobre valores, né? Inclusive surgiu uma pergunta aqui sobre o custo de um exoesqueleto. Primeiro, antes de você abordar essa questão de valores, eu fico imaginando assim, quando a gente está falando de pesquisa, né, para a gente não fugir um pouquinho do. Vamos continuar no tema e depois eu entro nessa pergunta que falou sobre valores, tá? Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em variáveis controladas. Então, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tem que controlar variáveis. Quando a gente pensa em Sim. eletromiógrafo, nós precisamos dobrar ainda mais esses cuidados com essas variáveis, porque travou aqui, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Agora voltou. Então, quando a gente utiliza eletromiógrafos, por exemplo, é um cuidado mais redobrado ainda, porque você pode ter variáveis do ambiente que pode interferir, inclusive, nos sinais. Né? Se a Sim, pessoa não soube exatamente. colocar corretamente os eletrodos, né? A segmentação, então existe uma variável muito grande para ser controlada. Além dessas variáveis, eu fico imaginando a dinâmica de trabalho, né, as dinâmicas de trabalho. Ou seja, eu posso ter um trabalhador com uma diversidade de movimentos. Então, a minha pergunta é: hoje, um exoesqueleto
ele permite, né, e eu não especificamente, talvez se você quiser detalhar sobre o que você trabalha, ou os que outros que a gente tem no mercado, ele permite essa variabilidade de movimentação ou não, né? Tem uma variabilidade fechada. Olha, é só para um determinado movimento, né? Ou o trabalhador ele pode ter uma diversidade de movimentos. Então, a minha pergunta antes o exoesqueleto permite um dinamismo do trabalhador na atividade de trabalho? Sim, o exoesqueleto ele não dificulta em nenhum momento os movimentos do trabalhador. Então, ele consegue se movimentar normalmente. E, inclusive, né, os testes eles têm que ser feitos por um especialista, que é justamente o que você falou. Ele vai colocar certinho os eletrodos na musculatura exata daquele momento, porque a gente sabe que algumas funções exigem mais de deltoide, outras exigem mais de bíceps, outras, né? E por aí vai, de peitoral. Então, é importante que seja um especialista para fazer essa detecção, né? Então, eu vou, primeiramente, avalia o posto de trabalho, e aí a gente vai ver se aquela função, qual é a musculatura que tá exigindo mais. E aí, obviamente, que a gente vai posicionar ali o eletrodo, né? Naquela musculatura e musculaturas próximas, adjacentes, para que ocorra a leitura correta daquela movimentação. Então, é possível, sim, todos os exoesqueletos, eles têm essa possibilidade, tá? O que você falou com relação ao ambiente de trabalho, tudo, de movimentação e de Wi-Fi, às vezes dificulta um pouco o local. Existem eletromiógrafos hoje portáteis, eu uso um portátil, que tem uma comunicação direta com o meu celular, e através de um aplicativo, então eu consigo fazer a leitura sem precisar estar online com Wi-Fi, com nada, e sem ter fios. Então, assim, é bem interessante isso, porque o colaborador ele consegue fazer a movimentação livre e eu fazendo a medição ali da função que ele está exercendo, do grau de força da musculatura. Então, essa possibilidade existe. Tá. Ô, doutora, a gente sempre, quando a gente vai pensar em pesquisa, a gente sempre tenta achar e seguir um padrão ouro de pesquisa. Então, talvez o eletromiógrafo seja um padrão ouro para uma referência de um Sim, estudo, né? Como sim, esse. sim. Mas a gente pode medir a eficiência de algo a partir de outras variáveis. Então, penso eu, a empresa chegou esgotou todas as suas possibilidades, né? E estrategicamente ela assumiu, olha, nós precisamos entender mais o exoesqueleto. Entenderam o exoesqueleto e chegaram, né, estrategicamente, que é a melhor estratégia ali para eles enquanto solução. É, existe também estudos e talvez algo que seja mais palpável, porque pode ser, você está me falando de um eletromiógrafo sem fio, com conexão com o seu celular, sem sinal de Wi-Fi, isso gera custo, inclusive, para nós profissionais, né, que a gente não consegue, às vezes, ter um equipamento para uma medição simples. Se a gente fosse seguir, por exemplo, que nós tínhamos aí, ainda está valendo dentro da NR17, a ISO, a NBR que fala sobre ruído, para você, Sim. dentro das questões ergonômicas, para você medir o ruído, você tem que usar um aparelho chamado sonômetro. Esse sonômetro custa R$ 30.000 para você medir o Carésimo. ruído num ambiente fechado, né? Mas eu posso chegar, em questão de conforto, chegar no trabalhador e falar assim, olha, como que é o ruído aqui na sua sala? De repente eu falo assim, olha, hoje mesmo eu ouvi de 2 trabalhadores em 2 setores diferentes. Olha, o barulho do ar me incomoda. Né? E aí, por que eu estou fazendo essa contextualização? Dentro da sua experiência, tem empresas também comparando, por exemplo, absenteísmo, queixas de dores, atestados, algo que seja mais palpável, que nós, né, de uma forma um pouco mais simples, podemos comparar a eficiência desse implemento no trabalho? Sim.
geralmente quando a empresa ela tem um grau de risco, né, ergonomicamente falando, é aquela empresa onde tem muitos afastados, é aquela empresa onde tem pessoas que já estão fora do seu posto de trabalho, sendo substituídas e que talvez até não voltem mais, né? São empresas, inclusive, que já têm um número alto de processos, então a gente já tem essa rotina. E a gente sabe que dentro disso, hoje, o Ministério do Trabalho, ele atua de que forma? Quando há empresas com esse grau de ergonômico, né, com esse grau de risco ergonômico, o Ministério do Trabalho, quando ele percebe que já tem muito afastamento, que já tem muita coisa assim, eles começam a ir para cima, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público, inclusive, eles vão para a empresa, vão visitar, e a primeira pergunta que eles fazem é: qual é a medida que você está tomando, que vocês estão tomando, para melhorar o trabalho dessas pessoas, desse trabalhador? O que vocês estão fazendo? Ok, a gente tem um número X de afastados, mas a gente quer saber o que a empresa está fazendo para melhorar isso. Então, quando eles veem numa linha de montagem, num posto de trabalho, um exoesqueleto, a percepção já muda. Poxa, eles já estão melhorando isso, eles estão ajudando nisso, né? E aí, assim, além de toda essa medição com eletromiógrafo, de toda essa potência que a gente falou de Ministério Público, de Ministério do Trabalho, que eles vão para cima e querem saber o que está sendo resolvido e tudo, é óbvio que a percepção do trabalhador ela é muito importante, então a gente não deixa isso de lado. A gente tem uma tecnologia que vai fazer essa medição, que vai trazer para a gente números, né, importantes, mas a gente tem que ter a percepção do trabalhador. Então, é feito um questionário, né? Esse questionário é feito geralmente pós o uso do exoesqueleto e pré-uso, né? E aí o colaborador ele vai dizer para mim qual que é a percepção dele. Olha, eu me senti menos cansado ao final do meu trabalho. Olha, hoje eu senti que o meu trabalho rendeu mais, né? Eu senti que para mim a função não é legal. Por quê? Porque eu faço muito, eu baixo muito, eu levanto muito e o equipamento atrapalha. Então, assim, a percepção do trabalhador, ela não deixa de ser importante em nenhum momento, embora a gente tenha aí toda a tecnologia envolvida, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Então, quando você fala assim, nós, trabalhadores, né, fisioterapeutas, a gente não tem a possibilidade de ter um equipamento como esse que você tem? Tem sim. Pode alugar, é um equipamento que não é tão caro, né? Então, assim, você consegue fazer essa medição, é um equipamento ótimo, inclusive. E se você não conseguir ainda, você tem essa percepção do trabalhador, que não falha. Né? Então, assim, utilizei o equipamento, ele vai dizer para mim. Então, em termos de dados, de pesquisa, a gente tem que analisar tudo isso. Né? O grau de risco daquela atividade, a quantidade de pessoas afastadas naquele local de trabalho, a medição com eletromiógrafo, a percepção do trabalhador quando utiliza um equipamento como esse, o que resultou para a empresa, né, em termos financeiros, inclusive, que isso é muito importante. Então, tudo isso é relevante para dados e a gente escolhe tudo isso. Eu acho que, em questão de pesquisa, nós temos uma diversidade de variáveis a serem quantificadas e qualificadas, né? Então, nós podemos... a proposta. Nós podemos até olhar para essa perspectiva enquanto centro de custo da empresa, gastos com ônus trabalhistas, né? Bem como a percepção e o impacto sobre a saúde e a segurança do trabalhador, né? E você citou as questões do Ministério Público, né? Tanto do Ministério Público quanto da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, com os auditores fiscais do trabalho. Exatamente. E aí, vocês têm algum estudo também, né? Agora eu estou falando que às vezes isso comercialmente é interessante para vocês enquanto discurso, né? Ou talvez exista pesquisas mesmo que relataram essa percepção ou esse levantar de informações para um discurso comercial. E aí, mas existe
esse levantamento mostrando, olha, qual o impacto hoje de uma ação trabalhista, né, ou de ações trabalhistas ou ações civil públicas que a empresa está sofrendo com o custo de um exoesqueleto. Eu estou fazendo esse parênteses justamente para entrar na questão da pergunta, né, onde falou assim, olha, o grande problema do exoesqueleto talvez seria o custo. E aí, então, a gente tem que tentar colocar as coisas na balança. O quanto eu gasto pagando em uma ação trabalhista, o quanto eu gasto implementando o meu último recurso, né? Porque você já esgotou todas as possibilidades e você vai assumir o exoesqueleto. Tem alguma coisa que você tem aí de forma tátil para colocar aqui para gente, essa comparação? Sim, sim. Sim, a gente sabe que hoje maior número de afastamento nas empresas, ele é dado por problemas de coluna lombar, né, em primeiro lugar, e depois vem as doenças de membros superiores. E aí a gente engloba em membro superior, ombro, punho, cotovelo e por aí vai, né? A gente sabe que esses afastamentos, eles são bastante numerosos hoje no país, né? Existem estudos que comprovam isso, a gente sabe que em torno até de 45% dos trabalhadores, que é um número bastante relativo, bastante considerável, né? Sofre de algum problema relacionado a lesões ósseo-musculares relacionadas ao trabalho. Então, 45% dos trabalhadores. A gente tem aí quase metade de uma população de trabalhadores sendo afastadas por esse tipo de doença, doenças ocasionadas pelo trabalho. Então, quando a gente fala de uma doença que gerou uma dor muscular, né, um desconforto no trabalhador, e aí ele se afasta para cuidar desse desconforto, e aí ele toma medicação, faz um repouso e ok, retorna, a gente está falando de um número. A gente está falando de um afastamento aí de 15 dias, que para a empresa relativamente não é interessante, mas que não gera um gasto tão excessivo, porque 15 dias de um trabalhador afastado, um outro pode substituí-lo sem problema, embora muitas vezes aquela função ela é tão específica que só aquele trabalhador sabe fazer. Então, a gente está falando de uma outra coisa. Agora, quando a gente fala de uma lesão que envolve osso, né, a parte óssea, que envolve a parte articular, a gente sabe que o tempo de afastamento é muito maior e, às vezes, essa pessoa até vai para um centro cirúrgico, até vai fazer uma cirurgia, até afasta por conta disso, e aí são meses e meses e meses de tratamento. E a empresa, ela continua pagando esse salário do trabalhador, né, então vocês veem que ele continua tendo esse trabalho sendo pago. Fora isso, dentro da empresa, eles têm que treinar uma outra equipe para substituir esse trabalhador. Então, às vezes, até contratar alguém de fora, fazer todo um remanejamento dentro da empresa para substituir esse trabalhador. Esse trabalhador que está afastado, ele continua recebendo, ele continua tendo todos os benefícios da empresa e um gasto muito maior até com convênio médico, porque é um trabalhador que precisa ser acompanhado direto, né? Então, se você colocar isso tudo no papel... E sem falar com as indenizações de fator acidentário, previdenciário. Exatamente. Né? Que aí já é uma terceira etapa. Alguns empresários dizem, deu 15 dias, já não é mais comigo. Olha, realmente não é mais com você em relação, assim, do dinheiro sair enquanto forma de salário. Mas vai perguntar para o seu DP, né, os ônus da sua folha de pagamento. Sim, exatamente, né? Então, assim, existe todo um processo, né, relacionado a isso. E aí o trabalhador, ele fica afastado, ele fica, né, às vezes até um trabalhador que não vai retornar mais à atividade. A gente tem trabalhadores jovens que são afastados, aposentados por invalidez, né? Isso para a empresa é uma coisa muito séria, gera um transtorno. E aí, às vezes, esse trabalhador, ele vai para onde? Para a etapa final, para a terceira etapa e a última, que é a apelativa, que é colocar um processo em cima da empresa. Um processo trabalhista hoje, por cima, né, em termos de estudos, em termos de pesquisas, a gente sabe que não sai por menos de R$180 mil.
né? Então, assim, para a empresa pode ser um valor relativamente baixo. Vamos fazer conta. Você vai falando, vou anotar aqui, que eu vou fazer uma conta de diferença, né? Para te ajudar e para as Sim, pessoas entenderem. Então, R$ 180.000. Continua. é um valor baixo, um valor baixo. Se você for Uhum, perguntar para qualquer advogado, um valor por um afastamento por um processo trabalhista, né? uhum, Processo trabalhista baixo. A gente sabe uhum, que um processo trabalhista onde envolve uma invalidez, onde envolve um caso que a pessoa não vai mais poder retornar às atividades laborais, chega em torno de 500 mil. Então, aí você já coloca, né, de 180 já pula para 500. E aí a gente tem, com relação a tudo isso, essa pessoa, geralmente, ela pede que, mesmo ela sendo afastada do trabalho, mesmo ela colocando esse processo em cima, ela vai pedir para a empresa outros ônus, que no caso seria, eu quero convênio médico vitalício, né? E aí, uhum. pronto, já é um gasto para a empresa, porque convênio médico hoje em dia a gente sabe que é caríssimo, né, para a empresa, Uhum, custa um preço muito alto. sim. Então, já é uma outra coisa. E aí, assim, para a empresa, isso é um transtorno, porque além de ter todo esse trabalho, né, de valores, a empresa tem que disponibilizar pessoas para ficar indo lá fazer, dar testemunha e tudo, né? Depois a empresa vai contratar outras pessoas, e aí uma contratação, ela é muito alto o valor de uma contratação de um colaborador. Aí, acaso esse colaborador também sinta algum problema, já é mais um afastado. Então, assim, a Uhum, empresa ela tem que contar com tudo isso, né? Ela tem que contar com tudo sim. isso. E aí eu acho que a empresa que investe na ergonomia, que investe numa solução ergonômica, é a empresa que diz assim, não, eu quero acabar com isso. Daqui Uhum, para frente, a minha empresa ela vai investir numa coisa que vai trazer um benefício maior para mim, né? Um uhum. benefício que para o meu trabalhador, um benefício para mim financeiramente, e aí a gente está mudando de assunto, né? Aí já é outra história. Mas fazendo assim, por cima, uma conta de leve, dá em torno de mais ou menos isso. Não sai por menos de 500 mil um processo. Ok, aí eu coloquei aqui, né, um mínimo de 180.000 e o O máximo de mínimo. 500.000 aqui para a gente trabalhar, né, como a gente gosta, né, a ergonomia às vezes gosta de laudar as coisas, então vamos colocar aí, né, o mínimo e o máximo. Hoje, qual que é o mínimo e qual é o máximo de valores de um exoesqueleto no mercado? Contando assim, de vários produtos que a gente tem no mercado. De 25 a 30 mil. É o Então, valor do 20, exoesqueleto. de 25.000 a 30.000. Bom, é uma conta que se eu vou fazer aqui, né, nem preciso de calculadora. Então, numa indenização aí, agora imagina, numa indenização de 500.000, você gastar 30.000, né, e evitar gastar 500. Exatamente. Então, é uma economia de R$ 470.000, E aí você né? coloca uma fisioterapeuta do trabalho para fazer um trabalho ergonômico, para fazer Uhum, um trabalho de ginástica laboral, que também isso é muito importante, né? Aí a gente já está falando de uhum, uma outra etapa da empresa. uhum. Então, você vai economizar muito. E aquela empresa Já vai ser uma pequenininha economia. que o juiz lá falou assim: olha, tudo bem, você provocou uma lesão, mas eu sei que você não vai ter dinheiro para pagar tanto isso, então 180.000, vou acatar esse pedido de 180.000, né? Um exoesqueleto de 25.000, uma economia de R$ 155.000, Exatamente. né? E E, existem as empresas pequenas, né, que não uhum, investem em soluções ergonômicas e na hora de um uhum, processo como esse, não tem a menor e a maior, né? Existe uma lesão uhum, de um sim, trabalhador, existe uma aham, lesão de um ser humano. E aí, para o uhum, juiz, isso não quer dizer nada. Se a empresa é grande ou é pequena, né? Ele dá a sentença ali e a empresa tem que se uhum, virar para pagar. Então, você vê uhum. que a coisa é bem mais embaixo, né, mesmo, é bem complicado, realmente. E olha que interessante, você começou aqui, né, nosso bate-papo, inclusive uma representante comercial de um exoesqueleto, onde você começou a nossa conversa falando de evidências. Olha, eu vou usar o exoesqueleto enquanto um último recurso.
né? Você não está falando assim, você não começou com um discurso de mercado, e aí Exatamente. por isso deixo aqui as minhas considerações a você, ao seu posicionamento, inclusive enquanto uma representante comercial. Gente, o meu produto é um último recurso, né? É um último recurso. O que nós mais queremos é que vocês criam as estratégias, né? Quando não possível, estamos aqui para ajudar. Por que eu estou fazendo, né, esse parênteses pela sua posição ética, profissional, né? Fico com muito orgulho de ter esse bate-papo, de conversar com você e ver essa postura sua. Agradeço. E nós estamos entrando numa era onde está falando da segurança e saúde do trabalho sobre questões de gerenciamento, né? E a gente começou aqui, brincamos com números, né, de relação. Você acha que hoje, com essa questão do gerenciamento, dos gerenciamentos, e se feito de forma correta, de forma como o mínimo que está posto pela legislação, que é o mínimo a ser feito, você acha que a gente pode reduzir esse índice de afastamento e, ao mesmo tempo, despertar a atenção dos empresários e dos profissionais de segurança e saúde do trabalho de quando usar um exoesqueleto? Que eu vejo assim, se eu gerencio algo, eu tenho muito mais evidência quando eu preciso de alguma coisa ou não. Se eu não tenho um gerenciamento disso, eu só vou pensar na necessidade quando eu tiver uma ação trabalhista de 500 mil nas minhas costas. Eu falo assim, mas ninguém me falou que eu poderia usar isso. Você acha que agora, com essa nova estratégia de gerenciamento, pode refletir para a saúde do trabalhador e também para uma nova visão das próprias empresas para o último recurso, implementar o exoesqueleto? Sim, o que eu mais tenho de procura com relação às empresas são ergonomistas de empresas que Uhum, já tentaram de tudo naquela função e eles sabem que ali não tem o que fazer. Ali é um trabalho manual, ali é um trabalho onde uhum, existe um grande número de afastamento, um grande número de lesão, e aí eles me procuram. Olha, a gente precisa colocar um exoesqueleto aqui, a gente precisa testar, porque foi uma solução que nós tivemos, que a gente vê a possibilidade de melhoria nesse setor. Então, eles já têm essa perspecção, eles já têm essa visão de que o exoesqueleto ele é a finalização daquele processo, ele é a melhoria daquele processo, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu fico bastante orgulhosa também, que os colegas de trabalho, eles têm, sim, essa percepção, e eles sabem que ajuda, né? Embora a gente não tenha ainda todos esses estudos, né, que eu acabei de falar, comprobatórios, e a gente tem feito pesquisas e mais pesquisas no mercado, e tem sido uhum, feito, lançados artigos e tudo mais, como é um produto muito novo ainda, né, inclusive no país. uhum, Mas é um produto que ele dissemina muito fácil, as pessoas entendem muito bem o uhum, uso dele, né? Entendem muito uhum, bem a eficácia dele. E o trabalhador aceita de uma forma muito boa isso, porque ele sabe que uhum, aquilo vai ajudá-lo. Geralmente, o trabalhador que recebe um exoesqueleto para ele é aquele uhum, trabalhador e ele sofre com dores constantes, ele sofre depois do trabalho. A qualidade de vida dele pós-trabalho é uma qualidade de vida péssima, porque às vezes ele uhum, não consegue passar um final de semana bem sem dor, sem ter que tomar uma medicação. E aí uhum, ele recebe o exoesqueleto como um presente. Isso é muito uhum, interessante, né? Então eu acho que eu tenho feito bastante estudo com relação a isso, estou desenvolvendo uma pesquisa com relação a isso, inclusive, né? uhum, A percepção do trabalhador com relação ao uso do exoesqueleto, é, e é essa percepção que ele tem. Eu estou ganhando um presente da empresa, a empresa está me presenteando. Né? É óbvio que existem pessoas e pessoas, existem trabalhadores, infelizmente, que ainda não têm essa percepção. Geralmente são os trabalhadores muito antigos que eles preferem sofrer a dor do que, né, melhorar, mas a maioria deles aceita de uma forma muito boa. Então, eles sabem que aquilo é um presente. Então, esse gerenciamento, ele é bem administrado não só pela empresa, que sabe que está fazendo um investimento que vai ser interessante, como para o trabalhador que está recebendo um presente. Então, uhum. acho que isso é bastante interessante. Teve uma pergunta aqui do Atila Andrade. O exoesqueleto,
ele se aplica, a gente já começou falando sobre liberdade de movimento, ou possibilidade, dinamismo da atividade de trabalho, né? Uhum. Mas ele se aplica a um setor específico, né? Ou ele pode ser adaptado a qualquer tipo de segmento de trabalho. E aí a gente está falando, por exemplo, inclusive você representa o exoesqueleto que está dentro da Fiat, não é isso? Que passou Sim, na televisão e tudo mais. Então isso não é segredo porque esteve na Globo e algumas outras sim, sim, emissoras, tá? sim, sim. Mas, então a gente está vendo o exoesqueleto, talvez pela mídia, dentro da indústria automotiva. Mas a gente começa a pensar, olha, e o frigorífico? E os frigoríficos? E que tem toda uma questão, inclusive, de higienização. É que nem mesmo cadeiras com estofado nós podemos ter. Uma outra coisa, indústria moveleira, que tem agora você tem já calor e poeira, né, junto. Então eu estou falando assim, hoje, dentro dos contatos que vocês têm, até mesmo com o cliente, porque é legal essa informação, porque querendo ou não, a gente já está fazendo até uma pesquisa aqui com você, porque você Sim. conhece as diferentes frentes, né, de solicitações para a implementação de um exoesqueleto dentro de uma empresa. Vocês têm essa participação do exoesqueleto em diversos segmentos, ou Anderson, ele serve muito bem para um tipo de segmento, outros ainda não, ou outros nunca vão conseguir ter esse segmento, o exoesqueleto implantado. Ah, no começo do exoesqueleto, na vinda dele aqui para o Brasil, né, tem estudos, inclusive, que falam muito sobre a indústria automotiva. Então, o exoesqueleto Uhum, nosso, ele foi projetado para a indústria automotiva, né? Os testes uhum, dele todo foram feitos em indústria automotiva, indústria automotiva. Mas uhum, aí, a gente sabe que não é só a indústria automotiva que tem lesão, não é só a indústria automotiva que tem esforço repetitivo. uhum, Então, dado vários segmentos que nós temos hoje no país, inclusive no Brasil, né, que a gente tem aí microempresas, né, que trabalham com máquinas manuais, né, uhum, jardinagem, transporte, indústrias de móveis, lavanderias, uhum, né? Então, se a gente for pensar no amplo segmento, dos amplos segmentos que nós temos com relação aos trabalhos desenvolvidos no país, né? A uhum, gente pensa em um número de coisas enormes. Então, o que aconteceu? Não, o exoesqueleto ele não pode ficar só na indústria automotiva, ele tem que ter uma utilidade maior. E aí, os próprios vendedores do exoesqueleto do Brasil e do mundo todo começaram a fazer testes. Se você vê, a gente conversa com bastante gente da Itália, meu produto é um produto italiano, e lá eles começaram a fazer pesquisas inúmeras em diversos setores, inclusive jardinagem. Eu vi um vídeo que um vendedor postou, inclusive ele postou no LinkedIn, muito legal. Depois eu vou compartilhar no meu LinkedIn o vídeo dele. Eu acho que já até compartilhei, já está lá. De um uhum. trabalhador com exoesqueleto fazendo um trabalho de jardinagem. Então você vê Olha, que aquela função ela está totalmente aperfeiçoada, uhum, totalmente adaptada ao equipamento. Então, com esses estudos novos, né, é o que eu falei, com essas necessidades de adaptação de vários segmentos, a gente foi vendo que o exoesqueleto ele é complacente, né, ele cabe muito mais em muito mais coisas. E aí, com isso, é que a gente tem aqueles estudos de melhoria do equipamento. Então, esses uhum, estudos eles servem para isso, né? Hoje a gente está entrando numa terceira versão do equipamento. O ano que vem vai ser uhum, lançada uma versão nova. E é uma versão que está se adaptando ao momento, está se adaptando ao uhum, nosso mercado. Então, né, uhum, se adaptando às outras funções que não são somente dentro da indústria automotiva. Então, a gente uhum. sabe que hoje o exoesqueleto, ele é um equipamento que cabe em qualquer setor, qualquer função. Isso é muito interessante também. E pessoal, quero contar para vocês que a doutora Lucilene vai deixar um presente aqui para vocês. Foram 3 artigos, né? 3 matérias, né, Lu, que você compartilhou Foram comigo? três.
Foram. E aí eu também falo para você, me manda o link do seu vídeo que está no seu LinkedIn, que eu também compartilho, né? Que aí as pessoas vão achar seu LinkedIn, mas não vão ficar procurando o vídeo, já vão direto, tá? Pessoal, qual é o presente que ela preparou aqui para vocês? Antes, né, nós tivemos todo um cuidado de entregar algumas referências para vocês, e a gente até falou assim, manda arquivos em PDFs para a gente compartilhar com a galera. Mas muitos dos materiais que a doutora vai compartilhar com a gente está em outro idioma, por exemplo, está em italiano. E então ela compartilhou o link. Caso você tiver alguma dificuldade de leitura, é só você no Google pedir para traduzir. E aí Exatamente. como que Por isso que eu mandei o link. isso. E aí, como que nós vamos compartilhar isso para vocês não ficarem caçando coisas nesse sentido? Depois, no final dessa live, você entra no link que está na bio aqui do Instagram da Ergo Company e entra lá no canal Ergonomia Grupo Raiz no Telegram. Então, eu vou compartilhar os links lá no Telegram para você, certo? Então, o link está na bio aqui do Instagram. Para quem vai assistir a reprise ou estiver assistindo a reprise no YouTube, na descrição do vídeo tem o link do Telegram já direto. Você clica lá, entra no canal e aí você vai ter acesso a todo o material que a doutora, com todo o carinho, separou para nós, né? Não só para vocês, mas para mim também, que foi, né, uma leitura tranquilo, bastante interessante. Obrigado mais uma vez, doutora. Imagina. Ó, só uma coisa, eu tô vendo que tá descendo perguntas, pessoal, sobre a nossa live pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, desculpa. Eu tô vendo que tem perguntas descendo aqui, eu não consigo, porque eu tô usando o meu celular para fazer a live. Então, copie a pergunta que vocês estão me enviando pelo WhatsApp, cola aqui e a gente lê aqui e faz a pergunta para a doutora, tá bom? Exato. Do- doutora, e aí, né? A gente pode considerar que o exoesqueleto tem uma, um processo significativo, e agora eu não estou falando de questão de significância estatística, né? P menor do que 0,001, né? Não essa questão estatística, porque eu acho que a gente precisa de dados estatísticos para a gente afirmar grau de significância, mas por todos os levantamentos, até mesmo relatos, avaliações qualitativas, quantitativas, nós podemos dizer que o exoesqueleto tem contribuído para prevenção de doenças ocupacionais ou, né, reforço a provocação lá no início, é um discurso de mercado. Você já veio trazendo bastante assunto aqui para nós. De tudo que você diz aqui, o que você conclui para gente? Bom, a gente conclui, né, com o uso do exoesqueleto, que realmente existe a diminuição dessa fadiga muscular, né, dessa força muscular do trabalhador, isso é comprovado, realmente. A gente consegue concluir isso, o trabalhador consegue concluir isso pelo sentimento que ele tem, né, na utilização do equipamento. E os estudos que vocês verão, que os links lá que ele vai passar, também comprovam isso, né? Então, hoje a gente pode dizer que o exoesqueleto, ele é, sim, uma solução ergonômica que traz total eficácia na utilização daquela tarefa onde tem uma força maior, onde exige uma repetitividade maior dos movimentos, né? Principalmente de membros superiores. Então, eu volto a dizer que as pessoas dizem, o exoesqueleto, ele é o equipamento que só vai melhorar a parte só vai diminuir lesões de membros superiores. Não, o meu exoesqueleto, ele melhora tudo, né? Ele melhora uma postura. Então, você tá com ele, você consegue ficar numa postura melhor. Então, consequentemente, você está protegendo a sua coluna também. Esse estudo de distribuição de cargas que nós temos com relação a ele, né? Ele distribui as cargas de uma forma gradual, de uma forma equilibrada no corpo do trabalhador, faz com que também ele melhore o retorno venoso, ele melhore fadiga cardíaca, tudo isso.
Então, consequentemente, a gente tem aí um sistema músculo-esquelético, né, totalmente sendo beneficiado. Esses estudos, vocês vão ler lá, tá tudo explicadinho. Então, vocês vão ver que realmente a eficácia dele é comprovada, tá? E aí, aquela perguntinha do começo, né? Vale a pena ou não? Sim ou não? Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, eu vou aqui, né? O pessoal já está preparando aí para responder a partir de todo o contexto que a doutora colocou aqui para gente. Ela devolveu a pergunta, eu lembrei aqui do Chaves, somente, né? Responde uma pergunta com outra pergunta, mas vamos embora, né? Live é assim, é coisa leve, tranquila, humanizada. Vamos aqui, o pessoal, o que vocês acham a partir de tudo que vocês ouviram aqui? A doutora devolveu a pergunta. O que vocês acham? Exoesqueleto, na perspectiva, pode demonstrar resultados significativos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador? E agora eu vou ler alguns comentários aqui, doutora. O Manuel, ele coloca assim: existem estudos relacionados à atividade realizada pelos lombadores em frigoríficos? Vocês têm algum estudo sobre isso, Lu? Vocês fizeram algum teste? Frigorífico, nós já fizemos testes, né? Existem muitos exoesqueletos que a estrutura dele não consegue ser compatível com um frigorífico devido ao congelamento, né? Devido a ser um ambiente muito gelado. Então, isso é uma coisa que precisa tomar bastante cuidado, né? Ambientes muito quentes e ambientes muito gelados. Porém, contudo, né? O nosso equipamento, ele tá nessa versão que ele vem agora, ele já vem adaptado para isso, tanto para questões de ambientes muito quentes ou muito frios. Mas em frigorífico, foi sim testado e teve uma eficácia muito boa. Tá. E a gente sabe que o ambiente gelado, ele proporciona uma musculatura mais rígida, né? Então, ocasiona aí muito mais, a tendência de lesão é muito maior. Tá. E o exoesqueleto ajudou. Aqui o Cássio tá te elogiando, uma grande profissional, tá? Cássio 9 é o perfil dele aqui no Instagram. Obrigada. Deixa eu ir aqui mais aqui. Olha aqui, ó, a Beni, ela coloca assim, ó: uma das empresas que presta consultoria faz uso de um exoesqueleto e a aceitação dos trabalhadores ou do trabalhador foi muito boa. Olha aí um relato, né? Isso é importante. Essa experiência, né, que as pessoas têm, que os ergonomistas já estão tendo com o exoesqueleto, é importante passar. Isso é interessante, a gente ter esse feedback, né? O Alex Marques, lá de Roraima, está colocando aqui: excelente live. Elogiou a live. O Manuel aqui, ele já até colocou, né? Eu já fiz a pergunta dele em cima. Existem estudos relacionados a uma atividade, ao uso na atividade de lombadores de frigorífico. Você já respondeu isso, né? Em relação à pesquisa, nós temos espaço para o desenvolvimento de pesquisa? Ou já tem muitas pesquisas para isso? Ou precisamos começar a pesquisar isso? Existem muitas pesquisas em andamento, foi o que eu falei. As pesquisas concluídas, elas são internacionais, são aquelas que eu passei os links para vocês, né? Mas hoje a gente tem muita pesquisa em andamento. Então, eu acho, assim, que as pessoas, os ergonomistas que têm interesse por esse tipo de questão, inclusive fico aberta para sugestões ou até mesmo para dúvidas, né? Se quiserem me procurar, eu acho interessante os profissionais começarem a fazer pesquisa nesse sentido, porque é uma tendência, né, ergonômica, e eu acho que os ergonomistas, eles precisam ter uma noção do que é um exoesqueleto. Olha aqui, para usar como arma. A Beni colocou assim, ó: o trabalhador que... lembra que ela falou que na empresa implantou o exoesqueleto e que teve uma aceitação muito boa?
Eles fizeram uma avaliação de percepção subjetiva do trabalhador agora eu não sei, por favor, esclarece para a gente se é pelo uso ou pela atividade, tá? Eles fizeram uma quantificação através de uma escala de Borg e sem o equipamento, o trabalhador deu uma nota 8 e com o equipamento o trabalhador pontuou a escala 3. Então, nós tivemos uma redução significativa. Agora, não sei se é de percepção. Você poderia até colocar aqui para a gente, Beni, se é de percepção sobre o uso ou de fadiga, né? Essa percepção aqui que reduziu em 5 pontos, se isso sobre o quê? Tá? É interessante aqui. Interessante. Depois, se quiser compartilhar, eu acho interessante. Ó, ela até corrigiu, na escala de Borg foi nota 2, nem foi nota 3, né? E aí você usou a escala de Borg de 1 a 10, você fez uma adaptação, ou você usou aquela escala mesmo de Borg, a original, Beni? Né? Só para a gente saber também. Mas nota 2 tá lá, né? Eu acho que é meio, a original, acho que é meio, 1, 1,5, 2, né? Eu não lembro como agora de cabeça como que é a escala original. Né? De 8 para 2. É a Benica. Beninca. Então, olha aqui, né? Foi de percepção, né? Mas percepção de força, é isso? Percepção de força, Beninca? De 8 para 2? De 1 a 10. Escala de 1 a 10. Né? Uhum. Ok, legal. Olha aí, né? Legal. Você reduzir. Muito bom mesmo. Interessante. E eu falava assim, eu comento com os meus pares de sala de aula, que todo professor, quando ele vai dar uma aula, querendo ou não, ele gera uma pesquisa. Eu falo assim, que toda uma aula já é insumo para uma grande pesquisa. E aí a pergunta, ô Beninca, é o seguinte, você registrou isso? Você vai produzir algum resultado de pesquisa para isso? Eu acho que é legal, né? Mais uma informação para a comunidade entender a eficiência. Né? Interessantíssimo. Né? Pessoal, é o seguinte, temos 2 minutinhos para finalizar e eu deixo aqui uma última pergunta, doutora. Vamos pensar numa cadeira. Desculpa eu fugir do contexto, tá? O pessoal, eu quero uma cadeira ergonômica. Aí vai lá, compra uma cadeira que tem lá um selo ergonômico e entrega para o trabalhador. Mas aquele trabalhador, às vezes, ele não fica confortável naquela cadeira. Hoje, nós temos exoesqueletos no mercado. Eu posso pegar qualquer um no mercado que atenda o padrão daquela função que estou desenvolvendo, ou também nós, ergonomistas, devemos considerar um padrão de validação desse equipamento. Sim, a validação é muito importante. Existem algumas marcas no mercado, mas eu acho importante o trabalhador, né, a pessoa que vai adquirir, a empresa que vai adquirir, ter essa validação, porque alguns trabalham com sistemas de molas, outros sistema mecânico, então isso diferencia muito um do outro. As partes que ficam em contato com o corpo, elas são partes que têm que ser muito adaptáveis, né, que não gerem nenhum tipo de pressão ou que não gerem nenhum tipo de incômodo para o trabalhador. Então, são questões que são bastante avaliadas, né? É um equipamento que vai em contato com o corpo do trabalhador, então ele tem que se sentir totalmente à vontade. E o resultado final tem que ser realmente a diminuição de força e de carga, né, de peso. Então, eu acho que vale a pena fazer uma avaliação dos equipamentos que tem no mercado e ter o parâmetro exato para cada tipo de função. Tá? Ok. Por favor, deixe suas considerações finais. Bom, eu fico disponível para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Deixo aqui a minha provocação, como diz o professor Anderson, né? Deixo a minha provocação para que vocês façam, as pessoas que já trabalham com exoesqueleto, as que têm interesse em trabalhar, façam pesquisas, publiquem pesquisas, mesmo que sejam pesquisas breves, sobre a percepção do trabalhador, sobre a diminuição de carga, sobre a diminuição de força,
né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é uma coisa que está crescendo e tem todo potencial para se dissipar no mercado. Uhum. Então, eu deixo a minha provocação aqui. Ergonomistas, façam testes com o exoesqueleto e façam pesquisas com o exoesqueleto, que vocês vão chegar numa conclusão muito boa. No mais, eu estou desenvolvendo um estudo, em breve eu vou fazer a finalização dele com o exoesqueleto, né? E eu acho que vai ser uma coisa bastante legal, porque eu já tenho experiência com equipamento, então eu sei os pontos principais que pegam na empresa, o que é pontuado, então isso para mim é bastante importante. Vou deixar isso disponível assim que estiver pronto para vocês. E muito obrigada, professor, pela oportunidade. Eu adoro falar de exoesqueleto, eu Eu que adoro. agradeço, porque vai cair em 5 segundos. Pessoal, link na bio com os artigos. Tchauzinho.